Glória a Deus. Tá tão bom, né, irmãos? A presença de Deus sempre é maravilhosa. A presença de Deus sempre é extraordinária. Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Bem no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Chegou. Ruth. Eu quero ministrar nessa noite sobre uma direção que Deus nos deu, sobre recomeços. Diga comigo, recomeços. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu até tinha... Tá, beleza. E aí, meu amigo, você tá bem? Parabéns novamente. Bênção, a gente está junto. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus amigos do Ministério de Louvor, que tem nos servido à igreja, servido aos irmãos com tanta dedicação. Meus amigos ali da mídia, da recepção, aqui no apoio ao altar. Isso é maravilhoso, isso é o corpo. Isso é o corpo. Tudo acontece porque existe um corpo. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, Ayla, é porque não é grande. E o reino de Deus é grande. Sim ou não? É grande. É por isso que o próprio Cristo não veio para fazer sozinho. Ele poderia, Silvana, fazer tudo. Se tem alguém que poderia fazer tudo sozinho, era Cristo, Deus, mas ele não fez. Então é anticristo nós queremos fazer sozinho, porque o anticristo não é só, né, quando a gente estuda a escatologia, aquele que vai aparecer num momento, enfim, não é isso. Existem atitudes que são de anticristo, existem sentimentos que são anticristo no sentido de contra, não é o que Cristo fez. Então eu louvo a Deus porque nessa igreja, nessa família de fé, a gente está construindo sempre sobre o fundamento, construindo sobre o fundamento que Cristo fez. E eu fico feliz. Ruth capítulo 1, nós vamos ler. Eu estava orando e Deus falou comigo sobre recomeço. E é sobre isso que eu quero falar. A gente tem, hoje é dia 19, então nós temos aí 12 dias aproximadamente para finalizar o ano. E Deus falou muito comigo sobre recomeço. Essa época do ano é uma época importantíssima para a gente poder fazer um balanço da nossa vida. É uma época importantíssima para a gente parar, dar um pause e falar assim, como que estão as coisas? Dar uma olhada para trás e ver como foi e já dar uma olhada para frente. É natural que a gente comece a fazer planos. E é normal, é saudável, é algo esperado que diante de um novo ano que se aproxima, nós tenhamos sentimentos de renovo, de esperança, de progresso, de avançar. Ninguém fica lutando ou esperando por um novo ano, sonhando que ele seja pior. Não é saudável, não é natural isso. Ah, eu estou doido que chegue 2025 para ele ser horrível. Quem é que faz esse tipo de oração? Quem é que faz esse? Quem em sã consciência tem esse tipo de espera? Não, é normal do ser humano que nós esperemos algo novo. E essa época do ano, ela faz brotar em nós, né? É o espírito natalino, que a gente quer fazer o bem, né? Mas a gente fica na expectativa de querer viver coisas novas. Só que a gente precisa entender que esse novo, porque a Bíblia diz que Deus faz distinção entre dias e meses e anos. Então, quando há uma mudança de ano, nós não apenas queremos... Obrigado, meu amigo. Quando há uma mudança de ano, nós não apenas queremos mudar o calendário. Eu ganhei essa semana lá na Câmara um calendário lindo, de 2025. E eu não quero que o meu ano novo seja apenas um lindo calendário. Eu não quero que o meu ano novo seja apenas
2025. Não, eu quero viver coisas novas. O ano vai começar tudo de novo, janeiro, fevereiro, e a gente quer recomeçar da forma certa. A gente quer recomeçar conectado, alinhado com o que Deus tem, para que verdadeiramente o ano seja novo. Para que a gente possa viver coisas novas, para que a gente possa ser desafiado, para que a gente possa crescer em todas as áreas da nossa vida. Porque o desejo de Deus é que nós cresçamos de maneira uniforme, que a gente avance, que a gente vá dentro do projeto dele, crescendo, tendo novas experiências, avançando. É isso que Deus quer, e é sobre isso que eu quero falar. Eu ia usar hoje a história de Neemias, mas aí Deus acabou me levando para a história de Ruth, eu fiquei, e aí na semana que vem, se Deus permitir, e me der vida, como diz Tiago, aí eu ministro a segunda parte dessa ministração Recomeço, com base na história extraordinária de Neemias. Mas hoje eu quero usar Ruth capítulo 1, acompanha comigo a leitura. O texto diz assim, eu vou ler do versículo 1 em diante, o foco que eu quero tratar está no versículo 22, mas eu vou ler só para a gente ter um contexto. Nos dias em que os juízes... É isso mesmo, achei que eu estava lendo errado. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde estava, onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não iremos. Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja,
sua cunhada voltou para seu povo e para seus deuses. Vá você também com elas. Porém Rute respondeu: não insista. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei. Seu povo é meu povo, e o seu Deus é meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se moveu por causa delas. E as mulheres da cidade perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Verso 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer. Nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos diante daquilo que o Senhor, eu tenho convicção, colocou diante de mim, diante da igreja, para nos ensinar. Fala conosco, Senhor. É um texto tão conhecido, é uma história tão conhecida, mas fala conosco. Que a tua palavra venha ao encontro das nossas vidas, nos dando direção. Senhor, nessa noite o tema é recomeços. E nós estamos diante de uma história que fala de recomeço. Nós estamos diante, meu Pai, de uma história bíblica, de um fato bíblico que relata um período de recomeço. Então eu te peço, fala conosco, para que nós possamos nessa noite sair daqui convictos daquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, meu Pai, contando com a tua ajuda, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de uma história muito conhecida. A história de Rute e de Noemi é extremamente conhecida. Eu fiz questão de ler o capítulo todo para que nós tivéssemos um panorama dessa situação. De forma muito breve e resumida, nós vimos o que aconteceu. Essa família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles moram em Belém de Judá. E a terra está passando por um momento de dificuldade, de escassez. Então ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de sair de Belém de Judá, de sair da casa do pão, de sair do lugar de louvor e ir para uma terra estrangeira, a terra de Moabe. Aqui já abre um parênteses bem interessante para nós, porque muitas vezes nós precisamos olhar o que está escrito. Muitas vezes, diante das dificuldades por que passamos, nós tomamos muitas vezes decisões sem consultar a Deus. Nós tomamos decisões diante do momento, já decidimos, diante do problema, já temos uma solução, já temos uma resposta. Entenda, irmãos, é verdade que determinadas circunstâncias da vida podem nos fazer mudar de ambiente, é verdade isso, mas muitas vezes situações de escassez, elas se apresentam não para que eu e você mude de ambiente, mas para que nós possamos conhecer realmente quem é o Deus da provisão. Porque como que eu conhecerei, Bruno, o Deus da provisão, se eu não passar por momentos de escassez? Momentos de escassez muitas vezes vêm e testam a minha fé em Deus. Porque como é fácil, irmãos, a gente dizer que confia quando está tudo bem, é ou não é, Ávila? Imagina, está tudo top. Aqueles assim que tem uma visão mais espiritualista, fala assim, poxa, o universo está conspirando a meu favor, olha que coisa linda, né? Os astros está tudo convergindo, é bom demais, irmão, é ou não é, Elton?
Quando está tudo assim, você olha e fala, uau, tudo top, como é fácil confiar. Só que quando a dificuldade vem, aí a nossa fé é testada. É tão interessante, por exemplo, quando, não é nem o contexto, mas eu estou me lembrando disso, quando eu olho para a história de Abraão, o pai da fé. É interessante que você pega lá de Gênesis 12 até Gênesis 21, é a trajetória, é a jornada de Abraão, da palavra ao nascimento do menino, do filho da promessa. De Gênesis 12 a Gênesis 21. Mas você não vai encontrar Deus dizendo, você realmente é um cara de fé. Não vai, Gustavo. Sabe quando é que Deus vai falar assim, agora eu sei. Agora eu sei que você realmente é um cara que crê. É quando Deus pede para ele entregar o filho. Aí nós conhecemos a história, ele vai lá para sacrificar o filho, crendo, como Hebreus 11 diz, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Quando ele vai sacrificar o menino, a gente conhece, Deus fala, não, para. O cordeiro está lá, apresenta, e Deus fala assim, aí sim, Japão, Deus fala assim, agora eu sei. Vocês entenderam isso? Agora eu sei que você realmente teme. Agora eu sei que realmente você confia em mim. Então muitas vezes as situações vêm, e eu não estou dizendo que Deus só permite as situações para nós conhecermos o Deus provedor. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essas situações, elas testam a nossa fé. Nós estamos diante de uma família que passa por um momento e eles vão para Moabe. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que quando chegou lá, passou um tempo, o homem morreu. Noemi ficou viúva com os 2 filhos. Cada filho arruma uma mulher moabita. Um se casa com Ruth, outro se casa com Orfa. Mas a Bíblia diz que passa um tempo, os filhos também morrem. Olha que situação. Olha que situação difícil. E agora, Noemi está com as 2 noras, e Noemi escuta que lá na sua terra, lá na terra de Belém de Judá, Deus estava abençoando o povo, que havia alimento. Então ela decide voltar para a sua terra. E aí ela conversa com as suas noras, olha, é melhor vocês ficarem na terra de vocês, para vocês arrumarem um marido e tal, é a história que a gente leu. Uma delas acaba sendo convencida e fica, que é Orfa. Mas a outra não, Ruth decide permanecer. É interessante, também não é o tema central, mas é interessante a gente ver que Ruth, ela não era guiada apenas por uma conveniência. Enquanto tudo está de boa, eu estou junto. A coisa ficou ruim, eu saio fora. E Deus não me chama, não te chama para ter um relacionamento de conveniência com Ele. Muitos estão frustrados com Deus porque eles querem um relacionamento de conveniência. Eles querem um relacionamento assim, eu estou aqui enquanto a coisa está sendo importante, enquanto está sendo legal, enquanto eu estou sendo abençoado, enquanto eu estou vendo que há um benefício. A coisa balançou, falou, estou fora. Ruth, ela mostra que o relacionamento dela com essa família não era de conveniência, era um relacionamento de propósito, era um relacionamento de aliança. Noemi volta, Ruth volta junto. A história resume-se nisso. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é o verso 22, e é nele que eu quero pegar para a gente compartilhar. O versículo 22, ele diz assim, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita. Diga, no começo da colheita. Veja, nós vamos ver nessa história, meus amigos, nós vamos ver nessa história um recomeço, e nós estamos diante do versículo que fala de transição. Diga comigo, transição. Porque a colheita na cultura judaica era um momento de transição, era um momento que representava até o início de um ano, as primícias, as primeiras colheitas. Nós estamos em dezembro, que para nós é um momento de transição, e aqui elas chegam na terra de Belém de Judá num momento de transição. Elas chegam no momento em que o tempo de semear, o tempo de esperar passou, e agora chegou o tempo da colheita, que marcava uma nova estação. E é o que eu e você queremos viver.
Nós queremos viver uma nova estação, só que a gente precisa entender, meu amigo, que novas estações nem sempre acontecem quando eu pratico coisas novas. Porque normalmente a gente fala assim, como que eu posso viver algo novo? Fazendo coisa nova. É parcialmente verdadeiro, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, a principal forma e o principal passo para eu viver uma nova estação e coisas novas, não é praticando novas coisas, é encerrando as coisas velhas que não cabem mais no novo tempo. Porque o velho com o novo dá peso. O velho com o novo dá conflito. Pesa. Eu quero viver um novo, e às vezes a gente fala, vou começar a fazer coisa nova, só que primeiro, muitas vezes, nós vamos ter que fechar a estação velha, o que não cabe mais para eu levar, para a nova estação. Aqui, você vê que elas, diante do problema todo, Noemi escuta que lá na cidade dela, Deus está abençoando o povo, e ela fala, opa, vamos voltar. Isso já mostra uma transição. Elas vêm de um momento de dor, de dificuldade, de perda. E elas falam assim, opa, tem coisa nova para a gente viver. Vamos para lá. E elas chegam lá num período de transição. Então a primeira coisa que é importante a gente destacar hoje, o ano vai começar daqui a pouco, Deus permitindo, daqui a pouco o ano está aí, novo em folha. Então não basta só a gente fazer um monte de lista de coisas novas que nós vamos fazer. Talvez a lista mais importante é as coisas velhas que você tem que parar de fazer. Essas são as mais importantes. O que não cabe mais em 2025? Será que esse tipo de posicionamento, essa palavra, esse comportamento, esse tipo de cuidado com a vida, com a saúde, esse tipo de relacionamento com Deus? Porque o que você espera em 2025? Qual é o novo que você quer viver? Isso é importante. O novo nem sempre, então, vai ser só eu fazer coisas novas. Eu vou precisar encerrar ciclos de coisas antigas. É interessante, meu amigo Raul, que quando a gente olha a história do povo de Israel, Deus tira eles do Egito. Aí eles entram no deserto para ser preparado, para conhecer o Deus verdadeiro e para mudar a mentalidade de escravo. Só que a gente conhece a história. Tem a história dos 12 espias que vão lá, olha a terra, 10 reclama, murmura, não confia em Deus, aquela coisa toda. E o povo começa a murmurar, reclamar, tipo nós. Quem não murmurou, que atire a primeira pedra. Eu já disse que tem épocas que eu ligo o modo murmuração, irmão, é difícil, viu? Aí eu estou lutando contra isso. Não é assim, minha amiga? Não é assim? Aí, olha isso. Deus está dizendo, ó, eu vou tirar vocês do Egito, vou colocar em uma nova estação. Na terra que mana leite e mel, a terra prometida. Uau, que coisa top! Só que por causa da desobediência, da incredulidade, da murmuração, Deus chega e fala assim, todos aqueles que saíram de 20 anos para cima vão ficar onde? No deserto. Aí se você ler Josué, se eu não me engano 5, 6 por ali, não precisa colocar que estiver errado, passa. Mas ele diz assim, vocês vão entrar na terra quando? Quando o último homem dos incrédulos morrerem. Podia nascer 1 milhão de bebês, não era condição para entrar na terra. A condição era o velho morrer. Está entendendo o que eu estou te falando? Não pisava lá enquanto tivesse a incredulidade da estação passada. Você está entendendo o que eu estou te falando? Uma coisa real e prática. Porque nós temos facilidade de colocar o que queremos fazer, mas dificuldade de dizer o que devemos deixar de fazer. O que você precisa deixar de fazer para que o ano seja novo? Porque pensa, se eu deixar de fazer, eu quero ter uma saúde melhor. Vou pegar esse exemplo, simples.
Então, eu quero me exercitar, eu vou correr 12 quilômetros, cadê a Duda? Eu vou correr uma maratona, assistindo Netflix, que é maratonar, não é, irmãos? Deu certo, né? Só que não, né? Legal, vou fazer isso, E talvez o novo principal que você vai fazer é assim, eu vou deixar de comer tal coisa, eu vou deixar, não é assim? Você está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então o novo, nós queremos viver o novo, diga assim, é necessário encerrar o velho, encerrar ciclos. Encerrar ciclos é necessário. Para quê? Para nos preparar para o novo começo. A Bíblia diz assim, Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. É assim ou não é? Senhor, eu quero. Aí Deus fala, não, o odre, se for velho, perde o odre, perde o vinho. Então, odres novos recebem o quê? Vinhos novos. Da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade com Deus. Vocês estão entendendo? Então, o novo, nós queremos viver um recomeço, mas é necessário. O texto diz assim, elas chegaram a Belém no início da colheita, saíram de um tempo de dor, de um tempo de perda, de um tempo de dificuldade. Talvez esse foi um tempo para muitos de nós aqui, um tempo de incerteza, um tempo de instabilidade, um tempo de medo, era o que elas viveram. Agora elas estão chegando no lugar, na época da colheita, na estação da colheita, e isso é maravilhoso, porque a nossa vida, ela passa por estações, e eu vou pegar só duas, a estação da semeadura e a estação da colheita. É claro que nós, meu amigo Misael, queremos muito a estação da colheita. Como é bom, irmãos, a gente colher as bênçãos, sim ou não? É maravilhoso, é extraordinário. Só que a vida não é só estação de colheita. Aqui elas chegaram na estação da colheita. E olha que coisa linda, quando você pega o texto dos Salmos 126, versículo 5, eu amo esse texto. Ele diz assim, escute, aqueles que semeiam com lágrima, ele está falando da estação da semeadura. Talvez é essa estação que você esteja. Aqueles que semeiam com lágrimas, olha o que o texto diz, vou olhar junto com você. Aqueles que com lágrimas semeiam, diga, estação da semente. Olha lá, tem essa fase. Só que quando elas chegaram, já tinha passado. Mas talvez é nessa fase que nós estamos, Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, vão o quê? Colher. Veja o que ele está dizendo, haverá o tempo da estação da colheita, elas chegam nessa estação. Olha o versículo 6, quem sai chorando, vamos ver como é que está ali, o versículo 6, por favor, meu amigo. Olha lá, quem sai andando e chorando enquanto, irmão, quantas vezes a gente não passa por isso? Chorando, mas semeando, não deixe de semear, porque o que vai determinar a colheita é a semente lançada. Mas olha lá a estação, quem sai andando e chorando enquanto semeia, o que vai acontecer? A estação da colheita vai chegar. Talvez o ano de 2024 para muitos de nós não foi a estação da colheita, foi a estação da semente. Mas se você semeou, se você está alinhado com Deus, o que vai vir? Uma colheita extraordinária. A estação da colheita vem, a Bíblia diz que enquanto existir mundo, essa lei é infalível, universal e infalível. E é interessante que muitos invejam a colheita, às vezes até do outro, falam, uau, olha que coisa extraordinária, mas ninguém respeita a semeadura. O cara vai chegando nessa época, entra o projeto verão, fala, poxa, como é que eu faço aí um programa de uma semana para ficar com shape top para o verão? Aí olha a pessoa e fala, rapaz, olha essa pessoa, tá bem, tá cuidada, tal. Fala assim, como foi? Foi uma semana, não dá para eu fazer para o Natal, não? né, Lu? Não dá para semana que vem, como é que é? 3 dias. 3 passos, não tem não. O cara passa 1 ano, 2, 3, não é assim? Como é que eu faço? Por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando para a colheita, mas não respeita a
Semeadura. Aí o cara que está cuidando da saúde, ele está lá acordando cedo, está renunciando. O cara que às vezes está conquistando alguma coisa financeiramente, está estudando. A pessoa que está com a vida com Deus alinhada. Eu já ouvi tantas vezes isso. Pastor, eu tenho tanta vontade de conhecer mais a Bíblia. Meu filho, então pega a Bíblia e lê. Só isso. Pega a Bíblia e gasta tempo com Deus. Está aberto para todo mundo, sim ou não, meus amigos? Tá ou não está? Para todos. Só que entende que muitas vezes a gente quer uma colheita que é totalmente incompatível com as decisões que a gente está tomando. Estava falando isso até que agora há pouco, mais cedo, conversando com a pessoa, eu falei a mesma coisa. Eu disse, olha, nós temos que ter coerência na nossa vida. Porque muitas vezes o recomeço que nós queremos viver não é compatível com a semente que a gente está lançando. Você entendeu, Dodô? O recomeço, qual o recomeço que você quer viver? Aí agora seja sincero, ele é compatível com a semente, porque o texto está dizendo, pastor, mas eu estou chorando, não tem problema não, o texto diz, aquele que vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, carregando a colheita. A estação da semente e a estação da colheita. O tempo da semente pode ser de lágrimas, segundo esse texto, mas a época da colheita vai ser de alegria e júbilo. Irmãos, esse ano foi um ano de muita semeadura nessa igreja. De ensino, de cuidado, de presença de Deus, de comunhão. E isso tudo, o reino espiritual não é neutro. Nós não fizemos pensando ou calculando, mensurando a colheita, não. Mas é fato, Leilane, que tudo que nós estamos fazendo são sementes. E o texto diz que mesmo quando semeamos chorando, mas andando, a colheita virá. Porque a lágrima não anula o poder da semente. O tempo de semeadura pode ser de lágrimas. Diga comigo, o tempo de semeadura pode ser de lágrima. Mas o tempo da colheita será de alegria. Quando a gente fala de colheita, semeadura, é importante a gente fazer só um comentário sobre isso. Diga comigo, espécie, quantidade, tempo. Espécie, quantidade. A lei da semeadura tem esses três parâmetros importantes. Primeiro, a espécie. Você colhe o que? Ponto. É a espécie. Se eu estou plantando a fruta que eu gosto, abacate, é o que eu vou colher? É abacate. Se você está plantando só grosseria, só falta de perdão, só ressentimento, só palavras duras, só omissão, só negligência, é isso que você vai colher. A semente determina o que eu colho. Então, quando a gente fala de lei da semeadura e da colheita, a gente está dizendo assim, óbvio, eu vou colher exatamente o que eu plantei. Isso fala da espécie. Então, talvez hoje, eu estou vivendo algumas colheitas na minha vida que eu olho e falo assim, puxa vida, eu não estou gostando disso. Essa época, ela é uma ótima época para eu rever as sementes. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala assim, poxa, as minhas sementes me trouxeram aqui, eu não gostei do destino. Então muda a semente, é bem óbvio isso. Isso fala de espécie. Eu quero mudar muitas coisas na minha vida. E eu tenho convicção que isso vai acontecer alinhado com as decisões e sementes que eu estou lançando. Só que além da espécie, a lei da semeadura, ela fala de quantidade. Porque, por exemplo, eu pego uma semente de abacate e lanço lá. Nasce o pé de abacate. Quando nasce, só tem um abacate? É assim? Não. Geralmente a colheita é muito maior do que a semente. Isso é extraordinário. Se você olhar isso por uma perspectiva positiva, e nós somos positivos, Efésios 3:20, fala assim, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Olha, não existe redundância maior, porque Deus não é modesto, Deus é extravagante. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além
do que pedimos ou... Olha que coisa boa, irmãos. Eu estou andando no meu carrinho aí que é automático. Eu só queria uma Marajó. Era o meu sonho. Ainda bem que Deus não realiza todas as nossas orações. Eu já contei que lá, quando eu congregava lá na Ebenezer da sede, aí tinha um irmão, ele contou esse testemunho lá. Ele falava assim: irmãos, eu queria muito um carro, né? E o testemunho era sobre o cuidado do Japão com as orações. Ele dizia assim: poxa, eu queria muito um carro e tal, só que eu estava com pouca fé que Deus poderia me dar um carro legal. Eu falava assim: Senhor, me dá um carro, qualquer carro, pode ser até um Fusca caindo nos pedaços. Sabe que carro que ele ganhou? Um Fusca caindo nos pedaços. Aí um dia ele chegava na igreja com o carro, vinha e estacionava de ré. Aí um dia o irmão falou: ô, irmão fulano, por que você coloca o carro sempre de ré? Na rampa. Aí ele falou: é porque quando eu saio ele não pega, aí vai no tranco. É, irmão. Ainda bem que Deus não responde, né? Todas as orações do jeito. Ah, Senhor, estou chateado, eu quero morrer. Então tá bom, tchau, foi. O seu tá... Não, agora já era, não tem. Pensa, Senhor, só tá... Não, meu filho, já foi. Eu não converso com mortos não, já, ó, vai. A semente, ó. A semente determina a espécie... Mas também a semente eu vou colher mais do que eu plantei. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Só que a lei da semeadura também tem algo que nós às vezes temos um pouco de dificuldade. Porque eu vou colher, é óbvio, tudo que eu estou falando aqui é muito óbvio, mas eu vou colher depois de plantar. E isso fala de espera. Plantei, no outro dia eu vou lá, cadê? Não é assim? Então tem coisas, minha amiga Valéria, que a gente está plantando, ó, tem tempo, aí você olha e fala: puxa vida, parece que eu plantei foi um cedro do Líbano, que dizem os estudiosos que 5 anos só crescendo para baixo. Aí você olha e fala: Senhor, aí às vezes a gente vai lá, pega a enxada, matou. Diga: espécie, quantidade e espera. Tem um tempo de espera. Então, quando a gente olha esse texto, elas chegaram nesse período de transição, que apontava para um novo tempo. Elas vêm da dor, vêm da dificuldade, vêm da perda, vêm do luto, e agora elas chegam numa época que está apontando para algo novo. E eu de novo estou dizendo, é a época que nós estamos vivendo. Só que, quando a gente olha para o capítulo 1, é a história, a Bíblia é maravilhosa, porque essas histórias, quando você for ler a Bíblia, eu vou te dar um conselho. Nunca leia assim, tipo, só para ter o checklist de lido. Às vezes a gente faz essas leituras. Uma vez eu li a Bíblia toda em 45 dias. Coloquei no modo 3.0 e eu ia, porque era uma coisa que eu me desafiei. Eu cumpri, mas às vezes eu terminava de ler uma página e não sabia mais que eu tinha lido. E quando chegava no... E Antônio que gerou José, que gerou Maria, que gerou... Aí eu não sabia mais quem estava gerando, ninguém mais. Aí às vezes eu falava assim, será que não dá para pular essa parte? E falar que leu? Aí o Espírito Santo, não, isso aí não dá, né? Você... Não é assim? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê a Bíblia, fala assim, ó, Thaisa, como que esse texto se aplica na minha vida? Porque se o Espírito Santo inspirou o escritor para deixar isso, não é para a gente saber o que aconteceu só com Noemi, com Ruth, com Orfa, com Elimeleque. É porque nessa verdade, porque a palavra de Deus, eu já disse, ela não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. Ela é atemporal. Os princípios que estão aqui valem para todas as épocas, em todas as culturas, em todos os tempos. Então eu preciso pegar esse texto, meu amigo Igor, e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse texto aqui? Como? Porque às vezes a gente tem uma facilidade, fala, Elimeleque, bicho velho imprudente, irresponsável, e às vezes nós somos esse Elimeleque que nós não estamos enxergando no texto. Não é assim, minha amiga? Não é? Quando eu leio a história, Jesus com os discípulos, eu pelo menos sempre sou Jesus. Não,
Eu não sou Pedro, não. Eu sou Jesus. Eu falo, raça de víbora. Só que às vezes, sabe quem eu sou? O fariseu. Como que o texto se aplica na minha vida? Ruth, nós sabemos, vai viver um recomeço extraordinário. Só que para isso ela vai passar por algumas... O texto vai nos mostrar, aqui no capítulo 1, e eu vou colocar com você, o texto vai nos mostrar algumas crises, que talvez a gente lê e não vê. Mas são as crises da nossa vida. Eu quero viver algo novo, e para isso eu vou ter que passar, enfrentar e vencer algumas crises. E aí no capítulo 1, eu quero mostrar pelo menos 3 crises, que muitas vezes nos impedem de viver algo novo. Olha só, quando você olha os versículos 11 e 12 do capítulo 1, olha o que está escrito nos versículos 11 e 12 do capítulo 1. Noemi disse às suas noras, lembra? Os maridos morreram, Noemi está dizendo, vou voltar para Belém. As duas falaram assim, vamos junto. Essa foi a primeira fala. Aí Noemi vai responder e dizer assim, voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem-se com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Sabe o que é isso aqui? Essa é a primeira crise. Essa é a crise da condição. É a crise que muitas vezes Deus fala assim, é contigo. Você fala, Senhor, mas eu não dou conta. Eu não posso. Eu sou incapaz. Ah, se eu deveria ter chamado outra pessoa. Eu não tenho condições. Isso não é para mim. Você acha que Deus erra? Quem é que acha que Deus erra? Quem acha que Deus erra? Não erra. Ele é soberano, onipotente. E Ele não olha a nossa condição agora, Ele olha o que nós vamos nos tornar. Ele chega lá para Gideão, que está lá naquela situação difícil, ele, homem valoroso. Você está falando comigo? É com você mesmo. Varão forte, guerreiro, você vai libertar o povo. Deus já estava olhando ele no que ele estava se tornando. Só que ele olhando para a condição dele, dizendo, não, essa é a primeira crise que eu e você temos que vencer, para a gente viver os recomeços extraordinários. É a crise do eu não posso, a crise da condição. Ela diz, eu não tenho como gerar mais filho, essa situação está perdida. Não tem, vão embora porque não tem mais o que fazer. Talvez essa é a crise que você está vivendo. Não tem mais jeito, cansei. Chega! E eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus tem um recomeço para a sua vida. Deus tem um recomeço, irmãos, eu tenho convicção do que eu estou falando para você. Deus tem um recomeço. Ela diz, eu não posso gerar filhos, eu não tenho como fazer, não tem nada. Aí eu me lembro de Maria conversando com o anjo, quando o anjo chega e fala, agraciada, você vai gerar do Espírito Santo. Mas como que pode? Não tem cabimento. Não, tudo bem. Você realmente não vai entender isso, porque isso é coisa sobrenatural. Você não pode, mas Deus pode. Eu quero te dizer nessa noite, você não pode, mas Deus pode. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e Ele quando vem, meu irmão, coisas extraordinárias acontecem. Quando o Espírito Santo vem, quando a gente se alinha com esse projeto do Espírito Santo, aí já não é mais só na força do nosso braço. A primeira crise que elas vão ter que vencer, porque elas vão viver um recomeço extraordinário. A gente olha, que legal, Ruth entrou na história de Jesus, que coisa extraordinária. Mas olha o que está acontecendo aqui, uma crise. A condição estava gerando uma crise. Só que quando você olha o versículo 13, tem uma outra crise, que nos afeta muito. Como eu sou afetado por essa crise? Olha o versículo 13. Do capítulo 1. Ela chega e fala, não, vai embora, volta e tal. Aí o versículo 13 fala assim, será que vocês iriam? Será que vocês iriam? Ali é outra versão, não vou ler ali. Coloca na NA, só para a gente ler na mesma versão, por favor, meus amigos. Olha lá. Será que vocês iriam? Qual é o verbo? É a segunda crise. Pensa numa crise desafiadora, é a crise da espera.
Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo colheitas extraordinárias. E Caleb, que esperou quantos anos? 45 anos. Misericórdia, a pessoa está repreendido. É a crise da espera. O que é que Noemi está apresentando, Igor? Assim, tem um tempo de espera aí que vocês não vão querer esperar. E muitas vezes a gente não vive o recomeço, as novas estações, porque realmente a gente não quer esperar. Porque é desafiador, irmãos. Você lança a semente. Você lançou, agora está na terra, agora você não sabe o que está acontecendo. Será que está viva? Será que não está? A gente ora. Muitas vezes eu já passei por isso. Oro, quando começa a orar, a coisa vai desandando. Você fala, será que eu estou fazendo a oração é contrária? Não é assim, meu amigo? Às vezes acontece. Você vai orando e fala, não é possível não, eu não estou entendendo não. Parece que mas não é não. Deus está trabalhando muitas vezes assim como na semente, que a Bíblia diz que você lança, aí ela morre, aí começa a germinação, e está tudo acontecendo. Você lançou a oração, você fez o que você deveria fazer, no reino espiritual está acontecendo, só que eu não preciso ver, eu só preciso crer que Ele está fazendo, e não é o tempo. Se Ele falar que amanhã a gente está pronto para executar, só que Ele não falou, e eu não vou andar na frente da nuvem. A nuvem anda, eu ando. A nuvem para, eu paro. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas vamos avançar. A crise da condição, a crise do tempo. Só que ainda tem uma outra crise que também nos atinge. Olha o versículo 20 do capítulo 1. Olha o versículo 20 do capítulo 1. Noemi volta. Noemi volta. Eu estou lendo o capítulo 2, desculpa. Olha lá, quando Noemi chega lá na cidade, o contexto do versículo 19, e as mulheres falam assim, essa não é Noemi? Olha, ela voltou. Aí Noemi vai e diz assim, porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas me chamem de, e o que é isso? Amargura. Essa é a crise da identidade que os problemas causam na gente. Ela estava passando por uma situação amarga, sim ou não? Mas a identidade dela não era amarga. A identidade que Deus tinha nela não era essa identidade de amargura. Só que muitas vezes, sabe qual é a crise que a gente passa, meu amigo Paulo? A gente permite que as circunstâncias comecem a modelar nossa identidade. A gente começa, assim eu estou passando por uma enfermidade, mas eu não sou um doente. Eu estou num momento de tristeza, mas eu não sou uma pessoa triste. Você está entendendo isso? Eu estou num momento de desânimo por causa de um problema, mas eu não sou um desanimado. Entendeu a lógica? Porque o que Noemi está dizendo aqui? Não me chamem mais de Noemi, me chamem de, agora essa é minha identidade. E eu não estou olhando para Noemi com a crítica, eu estou dizendo para nós, eu estou olhando para mim, estou olhando para você. Não permita que a sua circunstância defina a sua identidade. Sua identidade é definida em Deus. Talvez você está passando por um momento de escassez, mas você não é um miserável. Não, você é um filho de Deus, que Deus cuida de você. Você está entendendo o que eu estou te falando? É isso, ela passa por essa crise. Ela diz, não me chamem mais Noemi. Me chamem Mara, eu estou amargurada. Como que nós vamos viver o novo se a gente está permitindo que essas situações definam nossa identidade? Diga comigo, eu não posso permitir que as dores e dificuldades definam quem eu sou. Não permita que esses momentos modelem a sua essência. Não. Quando a gente chega agora no capítulo 2, e aí eu vou caminhar para finalizar. Quando você chega no capítulo 2, especialmente no versículo 3, você vai ver o recomeço começando. Veja, mudaram de estação, passa por essas crises todas, mas permanece. Você vê que Noemi toma uma decisão, fala assim,
esse lugar aqui de Moabe não cabe mais para mim. Aqui Moabe era um local geográfico, mas o Moabe da nossa vida pode ser uma crença. Pode ser uma âncora do passado que está nos prendendo. Um ressentimento, uma dor, um medo, uma conduta que a gente está viciado em praticar, seja pecado ou não. Talvez o Moabe não é um ambiente que você vai sair, mas é um comportamento que você vai mudar. Quantos querem viver um recomeço mesmo? Irmãos, eu quero viver isso. Eu falei isso hoje com um amigo lá no trabalho. A gente estava acompanhando uma votação lá na Câmara. Só um desabafo pessoal. E aí a gente tinha uma ideia para o projeto. Aí a gente trabalhou. Ontem eu saí da Câmara, era meia-noite. Pensa, trabalhei muito. Aí fizemos um texto tal, que é o texto de corte de gastos. A gente falou, uau, que feira trabalhar nisso. Aí fomos para casa. Estava tudo bonitinho para cortar gasto. Quando chegamos lá hoje, o deputado falou, não é isso que a gente vai fazer. Eu fiquei meio deprê. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Numa casa política, eu sou um técnico lá. Então, entre o político e o técnico, o que vai acontecer? As decisões políticas. Eu fiz o que eu podia fazer. Aí, quando a gente saiu lá, né, ele falou, não, é esse texto que vai ser votado. Um texto que, infelizmente, não vai ao encontro do interesse da nossa nação. É um discurso, como a gente fala o ditado, para inglês ver, né? Aí a gente saiu assim, meio chateado e tal, e daqui a pouco eu falei, meu amigo, vamos embora, nós fizemos o que podia fazer. Esse colega que estava comigo acabou de tomar posse lá. Aí ele, poxa, eu tô chateado, esses caras. E ele não é cristão e tal, começou até a falar um palavrão. Aí eu, calma, rapaz, daqui a pouco nós vamos entrar de recesso. Não, o ano de 2025 já não começa do meu jeito. Não, meu amigo, está repreendido. Calma, meu amigo, isso é só uma situação. Não permite que isso atrapalhe tudo, não. Vai virar o ano, você começa a praticar novas coisas e o novo chega. Olha o que acontece agora no capítulo 2. Olha que coisa linda. O capítulo 1 você vê lá dor, você vê choro, você vê perda, você vê luto, você vê crise. Mas daqui em diante não tem, o novo chega. Talvez esse ano você viu dor, viu choro, viu perda, viu luto, viu ansiedade. Mas irmão, em nome de Jesus, a palavra é 2025 está vindo e é o novo de Deus para a nossa vida. É um novo tempo de a gente ir avançar, viver o ministério, viver o propósito, melhorar na família, melhorar na saúde, melhorar nas finanças, crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, ficar bonito. Amém, irmão? Fala amém, irmão. Poxa, amém. Eu passei muitos anos para me achar bonito. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, nossa pastor, você está parecendo com Cristo. Eu vou falar assim. Eu falei, poxa, caramba. Ele é porque não havia nele beleza alguma que nos... Pensa, Raul, já tem umas ovelhas que dava, poxa, não havia nele beleza alguma que nos agradasse. Que ele machucou. Você fala isso para um fleumático, você mata ele. Que ele fica aqui dentro, ó. Aí eu olhava no espelho, não, eu não sou tão bonito, tão feio assim. Poxa, eu tenho esse cabelinho, cabecinha um pouco redonda e tal, né? Um oi meio, uma pedrada que eu levei aqui, um muchaco que eu levei aqui. É arrumadinho, né? O novo, meus amigos, olha aqui, ó, o capítulo 1 tem esse período de dificuldade, de dor, só que quando você pega do capítulo 2 em diante, é o momento do recomeço extraordinário. Olha o versículo 3, vamos ler o versículo 3. Olha o versículo 3 do capítulo 2. Aqui quando elas chegam lá, aí está Ruth, está Noemi. Aí Ruth fala assim, eu vou sair para pegar umas espigas. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos cefeiros. Aí o texto diz assim, por casualidade. Em outras versões fala assim, por acaso. De repente. Por acaso ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Por acaso. Irmãos, existe por acaso no reino espiritual? Nós não vivemos de coincidência, irmão, nós vivemos de providência.
Um Deus que cuida de tudo, um Deus que nos mínimos detalhes, o texto, pode colocar para mim, por favor? Olha lá, o versículo 3, ele diz assim, né? Ela se foi, chegou no campo, apanhava espigas atrás dos ceifeiros e, por acaso, por sorte, aí alguns diriam, né? Por casualidade, ela entrou exatamente no campo que pertencia a Boaz, que era da família de... Coloca o verso 4, por favor, verso 4. E eis que, em outras versões, fala assim, ó, e nesse exato momento. Ela chega lá na cidade, sai para pegar espigas, e ela entra num campo que era de um parente do marido de Noemi que tinha morrido. Porque naquela época havia a chamada lei do resgatador. Então, por exemplo, o cara era casado, aí ele morria, a mulher ficou sem filho, o irmão vinha aí, era o resgatador, casava com ela para suscitar descendência. Ajudava a resgatar bens que tinham sido perdidos, propriedades. Então ele vinha e era literalmente isso, um resgatador. Ela, sem saber, mas Deus sabe, sim ou não? Sem saber, ela entra, tipo assim, por acaso, mas não há. Ali o texto está querendo dizer assim, ela realmente não sabia, mas Deus sabia. E ela entra lá no campo, no lugar certo, na hora certa. A Bíblia diz que ela entra lá, começa, aí Boaz chega, no exato momento, na NVI ele usa essa expressão, ali diz, e eis que, no exato momento Boaz chega, o resgatador, aquele que ia agora ser realmente o início de um recomeço na vida dela. Parecia que Ruth estava entrando nesse campo apenas para pegar espigas, mas no plano de Deus era uma aliança que estava se formando. Ruth, no plano de Deus, estava entrando na linhagem do Messias. Pensa, irmãos, que coisa extraordinária, que recomeço extraordinário na vida dessa mulher, porque ela vai se casar com Boaz, vai ter um filho chamado Obed, Obed vai ter um filho chamado Jessé, Jessé vai ter um dos filhos, Davi. Ela entra na genealogia de Jesus. Olha que recomeço. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida que a gente não entende. E eu já disse isso aqui e repito, fora do meu controle, fora do seu controle, não significa fora do controle de Deus. Eu não dou conta, Senhor, mas o Senhor dá. Eu não sei porquê, Senhor, mas o Senhor sabe. Aqui começa um recomeço extraordinário. Ela entra no campo, na hora certa, no tempo certo, naquele exato momento, Boaz chega. Diga comigo, na minha vida, não é coincidência, é providência. Se coloque de pé. Que coisa extraordinária. Não dá para a gente caminhar com outros textos do livro de Ruth. Deixo para você uma sugestão de você fazer a leitura depois, são só 4 capítulos. Mas essa mulher... E essa história que começa com dor, com choro, com sonhos frustrados, com expectativas frustradas. Aquilo que era só choro, aquilo que era só dor, aquilo que era só luta, agora começa um recomeço de alegria, de um novo tempo, de uma nova estação. E é isso que eu profetizo na sua vida nessa noite. Uma nova estação, um novo tempo, Deus, a gente seguindo no plano de Deus e Deus nos conduzindo para nos alinhar com o seu propósito. Meu amigo, pastor, ela queria só pegar espigas e Deus está falando, sabe de nada. Mais do que uma providência, havia uma agenda do céu para se cumprir, e é isso que eu profetizo na sua vida nessa noite, que a agenda do céu se cumpra na sua vida. Uma agenda se cumprindo, enquanto ela achava, Misael, que era só uma espiga, e Deus está falando, é uma agenda do céu se cumprindo na sua vida, que a agenda do céu se cumpra. Pastor, mas se eu contar para o Senhor, o tanto de coisa difícil que eu passei nesse ano, esse texto é a minha história e a sua história. Você tem noção a história de Noemi, que perdeu o marido, e perdeu os 2 filhos. Eu não estou dizendo isso para medir dores, eu não estou dizendo isso.
que eu estou querendo te dizer é que quando o texto fala que ela perdeu, é para nós nos identificarmos com as dores que nós estamos passando. Só que aquelas dores não eram o ponto final. As dificuldades, as dores, as frustrações, os medos. Tem hora que a gente faz aquela resolução, nossa, agora também eu não quero mais. Talvez hoje Deus está falando, para com isso, reconsidera, recomeça. O ano de 2025 vai ser extraordinário, mas é necessário que você recomece da forma certa, lançando as sementes certas, alinhando com o plano de Deus, seguindo na direção de Deus. Noemi e Ruth nos ensina isso. Aquilo que era morte, aquilo que era choro, aquilo que era fome, de agora em diante é vida, é alegria, é aliança, é uma nova estação. Há uma nova estação para a sua vida, querido. Há uma nova estação. Você pode declarar isso para a sua vida assim: Deus tem uma nova estação para a minha vida. Deus tem, irmãos. Não era só espiga, não era só um campo. Deus transformou. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus transformou aquela situação de dor, de medo, de choro, de pranto. O ciclo de perdas e de dores estava encerrado. É lindo demais, irmãos. E eu creio que nós vamos entrar na estação da colheita. Eu creio, Duda, que nós vamos entrar. Você pode orar ao Senhor nessa noite?